Salve, torcida do Vascão, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Gilbert, comigo, Matheus Gilbert, nessa quarta-feira, uma quarta-feira pós-jogo do Vasco, onde vencemos por 1 a 0, mas será que convencemos? Isso você fica ligado aqui no vídeo até o final para você saber a minha opinião e algumas informações sobre esse jogo. E o técnico Fábio Carille está pressionado? Corre riscos de cair? Vou dar a minha informação aqui no dia de hoje para vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. Vou falar e vou comentar também sobre o episódio do Maracanã, que eu acabei não comentando aqui em vídeo para vocês. Mas é isso. Vou falar mais sobre o pós-jogo entre Vasco e Porto Cabeja, minha opinião, algumas informações sobre o técnico Fábio Carille. A sua continuidade está sim ameaçada, mas isso vamos falar pro final do vídeo. E é isso, bora para mais um vídeo, espero que vocês gostem. Antes de mais nada, queria pedir para que vocês se inscrevessem no canal, deixassem o seu like, compartilhassem bastante esse vídeo, porque é importante, caso você tenha um grupo de vascaínos no WhatsApp, no Telegram, no Instagram ou até mesmo no Twitter, compartilhe esse vídeo, compartilhe o link do meu canal, peça pro pessoal se inscrever, porque aqui tem informação e notícias de Vasco todos os dias, exclusivas ou não, para você que não acompanha tanto o noticiário de Vasco, seja pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Facebook, e quer ficar sabendo e informado o que acontece no nosso Vascão pelo YouTube, se inscreva no meu canal, deixe o seu like e bora para mais um vídeo. Pois bem, galera, vamos começar o vídeo falando sobre a vitória do Vasco no dia de ontem. O Vasco vence o Porto Cabeja da Venezuela no placar de 1 a 0 em casa, em São Januário, com gol do cara, do homem, de Pablo Verratti, um monstro dentro da área, principalmente quando é jogada pelo alto. O Vasco vence esse jogo e eu vou dar as minhas considerações sobre esse jogo. O Vasco pega um time quase semi-amador, né? O Porto Cabejo era um time semi-amador, é um time que não atacou o Vasco, se eu não me engano. O goleiro Léo Jardim fez uma defesa que foi num chute lá, um chute no final da partida, de longe, uma defesa até fácil de se fazer. E o Vasco dominou todas as ações da partida durante a partida inteira. O Vasco criou oportunidades para vencer por mais gols. O Vasco criou para sair do jogo de ontem, por exemplo, com 3, 4 a 0. Isso é um fato. O Vasco desperdiçou muitas chances, principalmente Felipe Coutinho, que fez um ótimo jogo. Infelizmente, não conseguiu calibrar a finalização ali. Foram 6 finalizações dentro do gol, 6 defesas do goleiro. Teve gols perdidos, mas teve boas defesas do goleiro também. O Vasco criou chances, teve jogadores que foram bem, que não estavam indo bem. O Garré ontem deu uma assistência muito boa para o Pablo Verratti, jogou bem. Vi vários momentos em que o Garré rouba a bola, dá prosseguimento às jogadas, cria, ajuda a participação ofensiva, ajuda defensivamente. É um jogador que é claro e evidente que é um bom jogador, mas precisa de ritmo de jogo, precisa adquirir e estar na sua melhor forma física para que possa contribuir de uma forma mais consistente durante o ano do Vasco. E por isso é bom que ele continue jogando, para que ele se acostume com o futebol brasileiro, se recostume com o futebol sul-americano e continue ajudando o Vasco assim durante os anos de contrato que ele assinou com o clube. Como eu falei, o Vasco criou, o Vasco foi melhor principalmente no primeiro tempo, e no segundo tempo o Vasco deu uma caída brusca, por mais que tenha também perdido gols, principalmente na individualidade de Felipe Coutinho, várias jogadas que ele mesmo criou e ele mesmo perdeu. Enfim, na minha concepção, o Vasco deixou um pouco a desejar no quesito tático. Eu não vi muitas jogadas trabalhadas. Obviamente você teve jogadas trabalhadas, mas na minha visão e concepção é muito por conta da individualidade dos atletas. O trio ali, Nuno, Coutinho e Lucas Piton, tem encaixado, tem feito boas jogadas pelo lado esquerdo, porque são 3 jogadores muito técnicos que sabem o que fazem com a bola, então eles encaixaram naquele lado esquerdo ali, entendeu? Mas por exemplo, quando você veio para o outro lado, o Garré é muito sozinho pelo lado direito, o Paulo Henrique e ele ainda não se entenderam, até porque o Paulo Henrique não é tão técnico assim, então eles ainda não encaixaram. O Coutinho cai muito pouco pelo lado direito, o que afasta um pouco eles do Garré, e o Garré fica um pouco sozinho. Ontem o Tietchan até tentou trabalhar por ali, mas não é a mesma qualidade, por exemplo, de você trabalhar com o Nuno, com o Piton, com o próprio Coutinho. Por isso, muitas das vezes, o Garré tem que cair pelo lado esquerdo, porque lá ele consegue trabalhar a bola, e foi lá onde nasce a assistência do gol.
eu discordo totalmente da galera dizendo, foi uma assistência comum, foi um cruzamento ruim. Se você for ver a jogada, e a jogada do próprio Garré, ele estava sendo marcado por 3 jogadores no espaço curtíssimo. Ele consegue dar um cruzamento bom, alto, do jeito que o Verratti gosta. Não foi um cruzamento magnífico, mas foi um cruzamento que fez com que o Verratti fizesse o gol do jeito que ele gostar, do jeito que ele gosta. Entendeu? Ele estava num espaço curto, com 3 jogadores na marcação, conseguiu achar um pequeno espaço para dar um cruzamento que, inclusive, foi um dos maiores problemas do Vasco no primeiro tempo, na minha visão. Os jogadores do Vasco erraram muitos cruzamentos ali no pé do zagueiro, e a zaga do Porto Cabedelo estava afastando todas. Na primeira que subiu um pouco, o Pablo Verratti, o monstro Verratti, guardou e o Vasco venceu a partida. Como eu falei, no segundo tempo o nível caiu com as substituições. As substituições não entraram bem, nenhum jogador. Lóis Augusto foi muito mal. Dimitri Payet entrou com muito sono, recuando muito bola para trás, não dando prosseguimento a nenhuma jogada. O Ryan até foi um dos melhores ali, deu 2 finalizações, mas falta um pouco mais de ritmo, falta um pouco mais de querer também fazer gol, querer aumentar o placar. E o Paulinho, não vi pouco do Paulinho, acho que contribuiu muito pouco, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Não atrapalhou, mas também não ajudou. O Vasco venceu o Porto Cabedelo, agora encara o Sport no próximo final de semana, no sábado, às 9 horas da noite, também em São Januário, mas é um jogo que me deixa preocupado, porque eu vi os 2 jogos do Sport, tanto contra o São Paulo, tanto contra o Palmeiras. Me pareceu uma equipe muito organizada e que sabe o que fazer durante o jogo, em todas as fases. É um time que, obviamente, eles não vão ficar tocando a bola toda hora, mas é um time muito organizado, que sabe quando sair pra frente, se defende muito bem. O Palmeiras sofreu muito contra o Sport, fez 2 gols de pênalti, com todo o respeito do mundo. O segundo pênalti do Palmeiras não foi absolutamente nada, foi um pênalti arranjado. O Sport foi muito prejudicado, e é um jogo que me preocupa, porque eu não vejo o Vasco taticamente preparado para esses jogos do futebol brasileiro. Por exemplo, contra o Santos, foi duelo de 2 equipes mal preparadas taticamente. Vamos ver contra o Sport o que vai dar. Tomara que o Vasco vença com uma boa atuação. Ontem, eu gostei da atuação do Vasco, perdeu muitos gols, mas eu acho que a boa atuação passa muito pela individualidade dos atletas e não pelo trabalho tático. Como eu falei, você vê muito pouco jogadas ensaiadas, triangulações, infiltrações dos laterais. É muito mais pelo Vasco ser um time bom, isso ninguém pode negar. Acho que vocês têm que colocar isso na sua cabeça. O time do Vasco titular é bom, é um time muito técnico, que sabe o que fazer com a bola, e muitas das vezes vai ganhar um jogo pela individualidade dos seus atletas. Um time tem Coutinho, tem Nuno Moreira, tem Tietê, tem Pablo Verratti. É um time bom pro futebol brasileiro, e eu tenho certeza que, se bem encaixado, se bem treinado, é um time que pode jogar muito mais do que vem jogando. Sobre o jogo de ontem, é isso. Vamos falar sobre a continuidade ou não do técnico Fábio Carille. Pois bem, ontem, no pré-jogo, o canal Atenção Vascaínos, por meio do jornalista Flávio Dias, deu a informação de que muito provavelmente o Fábio Carille sairia do Vasco mesmo após uma vitória contra o Porto Cabedelo. Isso ele falou antes do jogo, né? O Vasco venceu e até agora o treinador não foi despedido. A minha informação é o seguinte: o trabalho dele está sendo muito questionado internamente, principalmente pela gestão do Vasco. Ele é muito bem quisto pelos jogadores, como vocês puderam ver ontem em entrevista. É um treinador que tem a confiança dos jogadores. O Verratti, quando marca o gol, vai abraçar o técnico Fábio Carille, mas o trabalho dele está sendo muito mal visto internamente. Ele não tem briga e racha com ninguém, mas existem sim alguns jogadores, não todos, que estão insatisfeitos com o trabalho do treinador, até porque tem prejudicado muitos deles, porque pela questão coletiva, o coletivo do Vasco não está funcionando tão bem, acaba que prejudica alguns jogadores. O Vasco, muito provavelmente, deve esperar o jogo contra o Sport, né, para ter alguma base, né, porque o Vasco entende que essa semana, no caso, era uma semana com 2 jogos teoricamente mais fáceis, e queria variar qual seria o desempenho do treinador, pegando esses 2 jogos mais fáceis dessa sequência muito forte que o Vasco tem pela frente. Vamos ver, vamos aguardar o jogo contra o Sport. Acho difícil, principalmente pela manifestação dos atletas após o jogo de ontem, que ele seja demitido após o jogo de hoje. Acho muito difícil. Por mais que o Vasco tenha interesse em trocar, eu acho que o Vasco vai se basear no jogo contra o Sport. Caso contra o Sport o Vasco não jogar bem e vencer, ou
empatar ou perder, muito provavelmente o técnico Fábio Carille vai ser despedido. O Vasco tem que fazer um bom jogo contra o Sport, caso o técnico queira permanecer no Vasco para o restante da temporada. Enfim, galera, falamos sobre o jogo do Vasco, falamos sobre o técnico Fábio Carille, né? Vou falar um pouco sobre o Maracanã. Para quem não viu a polêmica do Maracanã, na semana passada, o Vasco tentou levar o clássico Vasco-Flamengo para São Januário. Não conseguiu. O BEP, que é o batalhão especializado em torcidas no estádio, barrou, né, o BEP, que é especializado em segurança de torcida no estádio, e o Vasco teve que escolher um outro estádio para mandar esse jogo. Não lutou tanto pelo jogo em São Januário, até porque, segundo seu CEO em entrevista no Sport TV, o Vasco teria que indicar até a última sexta-feira um estádio para esse confronto contra o Flamengo, segundo o regulamento da CBF manda. Por isso, o Vasco entendeu que, caso entrasse na justiça, né, além de você criar um desgaste com o poder público, porque o BEP serve o estádio do Rio de Janeiro, você não entraria na justiça contra o Flamengo, contra o Fluminense, você entraria contra o estádio do Rio de Janeiro. Você causaria um desgaste muito grande, né? E o Vasco entendeu que não teria tempo hábil para você conseguir esse recurso na sexta-feira e indicar o estádio de São Januário como o estádio local da partida entre Vasco e Flamengo. Foi escolhido o Maracanã. O Vasco já vinha negociando um acordo com a dupla Fla-Flu há muito tempo. Se concretizou esse acordo nessa semana, se eu não me engano. O acordo foi assinado na segunda-feira e o Vasco vai jogar todos os clássicos Vasco-Flamengo, Vasco e Fluminense entre 2025 e 2026 no Maracanã, com divisão 50-50 cada torcida. Além desses clássicos, o Vasco vai poder mandar ainda esse ano 4 jogos como mandante no estádio do Maracanã e no próximo ano também 4 jogos como mandante. Totalizando, se você for parar para pensar e analisar que são jogos só de Campeonato Brasileiro, o Vasco pode mandar 6 jogos como mandante no ano de 2025 e 6 jogos como mandante no ano de 2026, totalizando 12 jogos como mandante em 2 anos, entre 25 e 26. Esse foi o acordo do Vasco, que foi caracterizado como bom, até porque é um entendimento que o Vasco está tentando criar por um futuro, caso não, já que o Vasco provavelmente irá reformar o estádio de São Januário no final do ano. O Vasco tem 2 opções: tem uma boa relação com o Botafogo e com o CEO deles, e provavelmente vai utilizar o estádio de Newton Santos enquanto São Januário estiver, né, não podendo receber jogos, e muito provavelmente esse alinhamento com o Flamengo e Fluminense é para poder utilizar também o estádio do Maracanã em algumas partidas, já que é um estádio maior, poderia dar uma renda e dinheiro e lucro para o Vasco muito melhor. É isso aí, galera. Falamos sobre os 3 assuntos sobre o jogo de hoje, o pré-jogo, né? O pré-jogo não, pós-jogo, o técnico Fábio Carille estava lançando, e também sobre Vasco e Flamengo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, você que chegou até o final, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aqui muito nos seus grupos de vascaínos no WhatsApp. Deixe o seu like, pode comentar aqui, porque eu quero saber sempre a opinião de vocês. O que vocês acharam do jogo de ontem e o que vocês acham, no caso, do trabalho do técnico Fábio Carille. Comente aqui embaixo, bom, ruim, podem ser críticas, inclusive pra mim. Caso você não esteja gostando dos meus vídeos, levo tudo como uma crítica construtiva para melhorar bastante. Acho que já melhorei muito desde que eu comecei por aqui. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, boa quarta-feira pra vocês e voltamos amanhã com mais um vídeo no canal do Gilbert. Tamo junto.